belo e antigo, mais belo do que parece, quando a mata escurece, escondendo a fantasia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. O Irapuru vem baixinho na voz de um seresteiro, no alto atrás do mosteiro a lua abre caminho, o chão prateia todinho. A paisagem entontece, nem de lampião carece, no langor da sinfonia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Faz-se ouvir do convento o canto gregoriano, o ar tem cheiro praiano, sugere acalantamento, quase para o mar e vento, quando a noite se oferece, o sino toca, agradece, foi-se embora mais um dia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Viva Olinda! Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Caderno de Cinema. Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas vocês que sintonizam agora na Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou João Lucas, aluno do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, e te convido agora para participar com a gente do Caderno de Cinema, o programa semanal sobre o nosso cinema nacional. E a gente está ao vivo, viu? Você pode acompanhar nosso programa ao vivo lá no nosso Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, aí no seu Facebook. Então, se quiser deixar alguma mensagem pra gente, mandar algum recado, perguntar alguma coisa ou até mesmo indicar um filme pra gente, passa lá e comenta. Ou, se você não é uma pessoa de usar o Facebook, você pode falar com a gente pelo nosso Instagram e pelo Twitter. A gente tem uma galera bem legal daqui da rádio trabalhando por essas redes. Pode mandar tua mensagem por lá também, que a gente recebe igual. Agora, se você quer ouvir a gente mais uma vez, com todos os nossos programas produzidos aqui na rádio, aí você pesquisa nosso canal no YouTube, que é onde vão todos os programas que acontecem aqui na rádio, inclusive o nosso Caderno de Cinema. E aí, se quiser assistir depois, indicar para um amigo, é só passar lá e pesquisar. Rádio Universitária Paulo Freire. Se inscreve. E olha só, como em todo o Caderno de Cinema a gente traz uma notícia do mundo do cinema, esse programa não poderia ser diferente. Pois é, para abrir essa semana do Giro de Notícias, olha só que bacana, a gente tem uma chamada para fazer a vocês. Quarta-feira, dia 11, vai rolar a próxima sessão da mostra Contragolpe. Filmes para Pensar o Brasil, lá no Armazém do Campo, Avenida Martins de Barros, 387. Uma mostra de filmes para ativar o nosso lado crítico. Dessa vez, ela traz o longa Auto de Resistência, de Natasha Neri e Lula Carvalho. Auto de Resistência é um documentário sobre os homicídios praticados pela polícia contra civis no Rio de Janeiro, em casos conhecidos como autos de resistência, o mesmo nome do filme. E esse filme acompanha a trajetória de personagens que lidam com essas mortes em seus cotidianos, mostrando o tratamento dado pelo Estado a esses casos, desde o momento em que o indivíduo é morto, passando pela investigação da polícia, até as fases de arquivamento ou julgamento por um tribunal do júri. A sessão será seguida de debate com Joelma Lima, do Centro Cultural Mário Vive, Ivana Adriele, coletivo Reaja ou Será Morto, Morta, e Beto Efraim, doutor em Sociologia pela Unicamp. Bora ouvir o trailer de Auto de Resistência? Aviso desde já, é pesado. Meu filho foi assassinado aos 19 anos de idade com um tiro nas costas, totalmente... Tiraram na cabeça do meu filho um fuzil de 7 metros. Eu não esperava que fosse executado de joelho, dizer que foi auto de resistência. A gente ficou na porta de casa brincando e gravando um vídeo. Botava a luz da câmera no meu rosto e tirava. E falava assim, camuflagem. 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 Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi o disparo. Algum policial foi atingido? Não. A filmagem do posto mostrou. Meu filho foi só botar gasolina e abastecer, parou,
eles não saíram nem de dentro da viatura, atiraram na cabeça do meu filho. Os policiais sempre alegam, atualmente, a legítima defesa. Posso falar realmente o que ele falou? É pra falar tudo. Eles já vieram dando tiro já. Volta, porra, volta. Ainda eles gritaram dentro do carro, é morador, é morador. Tava com a identidade na mão, aí eu fui gritando, eu falei, eu não vou voltar, é meu filho que tá aí dentro do carro, aí só tem jovem, não tem nenhum bandido. A gente já sabia que ele fazia parte do tráfico lá de Manguinhos. Quando eu vejo aqueles crápulas tentando incriminar meu filho, pra mim é como se eles estivessem matando meu filho de novo. Ninguém foi lá fazer nada errado. Foi fazer uma operação policial. Ele tá respondendo, pô. É uma grande injustiça. Mas eu não tenho esse cara lá, não. Ele estava, mas não com a arma. Mata 5 pessoas, né? Depois quer fazer cara de inocente. Quem são as testemunhas ouvidas nesse processo? São os policiais que participaram da operação. Eu achei por bem, para nos proteger, pegar a mão do garoto, botar a pistola na mão do garoto. E você aprendeu que essa medida adotada por você é a medida correta para sanar essa pane em que local? Em local algum, excelência. Garoto, 16 anos, trabalhando, estudando, cheio de vida pela frente. Não havia nenhuma comprovação de tiroteio nesse momento. Essa justiça que tem 2 pesos e 2 medidas, que a gente só conhece quando é pra nos condenar. Vai me chamar no garoto lá? Liga essa merda aqui, Renato. Você acabou de ouvir o trailer de Auto de Resistência. Esse trailer se encontra inclusive lá na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. É um filme que é bem pesado, mas também que é bem necessário. Então, só repetindo para você anotar na sua agenda, a mostra Contra-Golpe, Filmes para Pensar o Brasil, acontece na sessão de Auto de Resistência, seguida de debate, quarta-feira, 11 de setembro, às 19 horas, no Armazém do Campo, Avenida Martins de Barro, 387. Participe! E para fazer um giro internacional, temos uma notícia triste para também dar, mas que também serve de alarme para nós aqui no Brasil. O último cinema de rua tela única de Nova York, o Paris Theatre, fechou as portas essa semana. Assim como o Cinema São Luís, ele tinha toda aquela elegância do cinema clássico, com cortinas roxas na tela e cadeiras vermelhas. Depois de 71 anos, o cinema finalmente tem o seu fim. E vale ressaltar que esse cinema também era bastante importante para o nosso circuito de filmes nacionais. O Paris Theatre era o acesso do nosso cinema nacional em Nova York, sendo uma das únicas salas que reproduzia filmes de fora dos Estados Unidos por lá. É realmente uma grande perda. As causas de encerramento de atividades do cinema são as mais comuns possíveis. A internet com streaming, tipo Netflix ou Amazon, e a falta de dinheiro para poder se bancar em meio a uma cidade tão cara. Ficou difícil ser um cinema alternativo no meio de uma cidade tão veloz. Dennis Lam, o diretor de programação, questionou em entrevista. Todas essas pessoas lamentando a perda do Paris Theatre, e eu me pergunto quando foi a última vez que qualquer um deles pisou por lá. Por isso que a gente sempre fala aqui no Caderno de Cinema, defenda o nosso cinema nacional, defenda nossos espaços de cinema público, ocupe fisicamente esses espaços que são nossos ainda. E para fechar essas notícias com gosto doce na boca, né? Precisamos. A gente fala sobre Bacurau, o drama e suspense brasileiro co-dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que tem a maior média de público do Brasil aqui pertinho, no Cinema São Luís. Um tempo atrás a gente falou que Bacurau formava filas pelas ruas da cidade, né? Na sua pré-estreia. E agora rendeu a maior média de público do Brasil aqui no Cinema São Luís, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Até agora foram mais de 130 mil espectadores, sendo 22.542 vendidos só na pré-estreia. Olha que legal. Agora em setembro, o Bacurau chega a mais alguns festivais, como o Festival de Toronto, no Festival Internacional de Cinema de Horror, em Lisboa e no New York Film Festival. Bacurau também representa o Brasil no prêmio Goya da Espanha, que inclusive é tipo um Oscar da Espanha, muito importante. E agora sim, nesse Caderno de Cinema a gente fala sobre a programação para essa semana dos cinemas da Fundação, que se divide em duas, mas os dois, né, com a mesma programação. O cinema da Fundação do Derby e o cinema da Fundação do Museu do Homem do Nordeste, dois espaços culturais de longa data aqui no Recife, tanto no Derby quanto em Casa Forte.
A fundação é um dos melhores espaços no Recife para assistir filmes que normalmente não passam nas salas de cinema do shopping. Na fundação, a gente tem acesso a muitos filmes estrangeiros da Ásia, América Latina, Europa, África e muita produção maravilhosa brasileira. Então é sempre bom ter esse tipo de cinema diferente por perto, especialmente com preços acessíveis, bem mais baratos do que os cinemas convencionais. Esse cinema é aberto de terça a domingo e são 2 salas, a do cinema do Museu do Homem do Nordeste, na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, e o cinema da Fundação do Derby, na Rua Henrique Dias, no Derby. Lembrando que a programação dos dois é a mesma, tá bom? Só muda o horário. E bora simbora, para falar sobre essa semana, a gente começa com Bacurau, né? O filme que a gente acabou de falar. Mais novo filme, co-dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Bora ouvir o trailer? A gente tá sendo atacado. Que bom que você pode ver, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabia que tu vinha. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. Melhor voltar. Tá engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? Bacurau, né, galera? Bacurau. O trailer tá lá no nosso Facebook, que é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E assim, a história é a seguinte: pouco depois da morte de Dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro chamado Bacurau descobrem que a comunidade não consta em qualquer mapa. É como se eles não existissem. Aos poucos, eles percebem que algo estranho está acontecendo na região. Enquanto drones começam a aparecer no céu, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer pelo povoado, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio e Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa antes que seja tarde demais. Bacurau é o filme obrigatório desse ano. O Caderno de Cinema já elegeu esse como filme dos Oscars de Caderno de Cinema. Esse é o filme do ano. Você precisa assistir. Se você é recifense e você não assistiu ainda, você perdeu no jogo do Caderno de Cinema. Assista. No cinema da Fundação do Derby, Bacurau passa essa semana na terça, de 2h25 e de 8 da noite. E na quarta-feira, de 5 da tarde. E na Fundação do Museu do Homem do Nordeste, terça-feira, de 5 horas. Na quarta, de 2h25 e de 8 horas. Aproveite o cinema nacional, a gente tem falado aqui, a gente tem que defender esses espaços que são nossos, antes que role um Bacurau pra cima da gente. E seguindo com a programação, essa semana rolou também a pré-estreia de Chico Arotes, a ficção comédia-drama mexicana de 2019 de Gael Garcia Bernal, classificação indicativa de 16 anos.
Bora ouvir o trailer? Pero mire nomás qué coincidencia, dígame, ¿usted también se dirige al trabajo, payasito? No, voy al trabajo, payasote. Necesito a alguien que me haga el paro, que me eche la mano. Se invitan a una tranza ahora, en San Juan. ¿Y qué te quieres llevar? Pinche hambreado, güey. Vámonos, güey. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el San se acabó. Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20,000 varos. Le hablo a mi tío y tienes la plaza. Estamos jodidos. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita. Te cae de madre que ni un pinche peso, pinche gente. No. Vámonos aquí, güey. Vámonos de este pinche pueblo culero. ¿Pero cómo? Porque nomás con la rutina. Pues así empezó Cantinflas. Se los dijimos por las buenas, no quisieron, no las se chingan, pinches ojetes. A ver, todo, lo que traigan, Vas, cabrón, ayúdame. Mañana nos vamos. Siguen haciendo esas mamadas, nunca van a salir de jodidos. Qué chido. ¿No te han contado? El Chillamil, que acaba de salir del penal, güey. ¡Cállese! Pues señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito para el susto. Você acabou de ouvir o trailer de Chico Arotes, o drama-comédia de Gael Garcia Bernal. Você pode encontrar esse trailer legendado lá na nossa live do Facebook, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Todos esses trailers, na verdade, todos os filmes que a gente tá falando aqui estão por lá, tá bom? Esse não é diferente, Chico Arotes. Cagalera e Moloteco são dois amigos adolescentes que vivem em San Gregório, que é um bairro periférico da cidade do México. Insatisfeitos com sua difícil situação financeira e status social, eles acabam se envolvendo com o mundo do crime ao executar pequenos delitos na esperança de conseguir, ter uma nova vida em outro lugar. Além das consequências de seus atos, no caso dos delitos e pequenos crimes, os jovens precisam lidar com a falta de perspectiva na região que moram e parentes abusivos que tornam a convivência no lar ainda mais problemática. Lembra essa galera que entra nos nossos ônibus e falam: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui pedindo a ajuda de vocês? Pois é, esse filme não poderia ser diferente. Ele traz essa perspectiva, essa discussão pra dentro da roda. Ele traz essa coisa de eu podia estar matando e roubando e subverte. É uma situação financeira difícil que esses dois amigos se encontram e eles começam a tentar ver outras formas de conseguir dinheiro, enfim, conseguir sobreviver, avançar na vida. É bem interessante, é um filme bem social. Chico Arotes acabou de estrear no cinema da Fundação. Fique de olho que provavelmente essa semana ele entra de verdade, sem ser só pra estreia, tá bom? Depois você diz pra gente o que você achou do filme. E seguindo com a programação, a gente fala de Era Uma Vez em Hollywood, o mais novo filme original do Quentin Tarantino, lançado esse ano com a atuação de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Vamos ouvir o trailer. Eu sou o Rick Dalton. Esse é o meu dublê Cliff Booth. Atores têm que fazer um monte de coisas perigosas. Algum nazista quer pedir um chucrute torrado? O Cliff aqui me ajuda a aguentar o tranco. Tô vendo que é um bom amigo. Eu tento. Quem mora do meu lado? Aqui do meu lado? Eu sou a Sharon Tate. O maior diretor da cidade, provavelmente do mundo. Lá vem, encrenca. Muitos tiros. Eu adoro essas coisas. O que o Charlie disse? Ele disse: mata todo mundo. O que foi, parceiro? Vamos pra cima deles. Há elementos de combate real. Você não bate no outro, ele mata você. E o Rick Dalton tá com uma escopeta. É uma baita arma maluca. E o senhor não ia querer estar do outro lado dela. Cacete, isso tá... Caramba, tá muito quente. Não dá pra diminuir o calor? Rick, é um lança-chamas. Ah, é. Você acabou de ouvir o trailer de Era Uma Vez em Hollywood, o drama-comédia de Gael... Não, esse é o de Quentin Tarantino, perdão. O filme se passa em Los Angeles, em 1969.
Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidindo fazer o seu nome em Hollywood, para que tenha, para que cresça com mais filmes de ação e pancadaria, já que é esse o começo de Hollywood. Para fazer isso, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski. Pois é, de cara, um filme bem problemático. Algumas críticas, inclusive, saíram desse filme criticando bastante essas problemáticas que Quentin Tarantino tem cada vez mais se envolvido, né? Então é um filme que você tem que pensar 2 vezes antes de assistir, tem que dar aquela pesquisada e saber o que você está fazendo, se vale a pena assistir e se é isso mesmo que você quer assistir. Ele é meio comédia, ele tem aquela pegada meio piada e mais um filme talvez para Leonardo DiCaprio conseguir mais um prêmio no Oscar. Será? Será que mais uma vez ele consegue? Bora ver. Era Uma Vez em Hollywood vai estar em exibição nesta terça, de 4h55, e na quarta, de 2h19h30, no cinema da Fundação do Derby. No cinema da Fundação do Museu do Homem do Nordeste, ele passa na terça, de 2h e de 19h30, nesse mesmo dia. Na quarta, de 4h55. Essa semana também teve a sessão de Jean Roach, que foi um etnólogo francês e é também um representante teórico de cinema direto. Ele também meio que criou o subgênero de documentário a etnoficção. Essa semana, na sessão especial de Jean Roach, tivemos a exibição do documentário A Caça ao Leão com Arco, de 1965. A história, na verdade, é uma espécie de ritual da tribo em que o filme se estabelece. Quando a vaca de uma tribo africana é atacada por um leão, na fronteira entre o Mali e o Níger, uma caça pelo animal é iniciada. O ato cometido pelo predador representa uma afronta à honra dos integrantes da comunidade. Por isso, antes do animal ser finalmente caçado, uma série de rituais rigorosamente detalhados precisa ser feita. Captado ao longo de 7 anos de expedições, olha só, 7 anos para fazer esse filme. O filme mostra esses rituais de uma tribo africana prestes a desaparecer. É muito interessante, é um documentário muito bacana, especialmente por esse espaço de tempo. São 7 anos para produzir um documentário, é muito bacana. E ainda na sessão especial de Jean Roach, tivemos a exibição do filme Moi, um noir, ou Eu, um negro, documentário francês ainda mais antigo, de 1958. O filme é uma semana na vida de jovens imigrantes da Nigéria, abordando suas rotinas e seus jeitos de ser. Esses imigrantes deixaram seu país para encontrar trabalho na Costa do Marfim, em Abidjan, a capital do país. Mas um filme etnográfico muito interessante de Jean Roach. Foi uma semana muito bacana no cinema da Fundação e Museu do Derby, então vamos acompanhar. E bom, pessoal, essa foi na verdade essa semana de programação lá do cinema da Fundação. Vale muito a pena ressaltar. Vai no cinema, curte esses cinemas, compartilhe desse espaço. Lembrando que você pode ver todos os trailers dentro do nosso Facebook, na Rádio Universitária Paulo Freire. Mas antes da gente ir embora, temos a sua indicação aqui no Caderno de Cinema. Essa semana recebemos o depoimento de Catarina Polônio. Então vamos ouvir o que ela tem a nos indicar. Oi, ouvintes do Caderno de Cinema, eu sou Catarina Polônio, eu sou coordenadora operacional aqui da rádio. Mas, além de ser servidora pública, eu também trabalho na indústria cinematográfica. Eu sou sound designer e, de vez em quando, eu também faço captação de som direto. E a minha dica de filme hoje não é de um filme específico, é de incentivar as pessoas a assistirem o cinema nacional. Isso é o que faz a nossa indústria cinematográfica girar. Ela emprega muita gente, direta e indiretamente, e isso é bom para a economia, inclusive. O cinema brasileiro, ele tem um sistema de financiamento que ele, por si só, se autofinancia. Então, vá ver cinema brasileiro, que você está ajudando a indústria cinematográfica e, consequentemente, milhares de empregos diretos e indiretos. Olha aí, tá vendo? A gente fala tanto disso aqui no Caderno de Cinema. Ocupe esses espaços, ocupe os cinemas públicos, eles são nossos. Se você ouviu esse programa todinho e você vai ficar em casa, você perdeu mais uma vez no Caderno de Cinema. Ocupe esses lugares, são nossos. E pessoal, chegou a hora de acender as luzes e guardar o que sobrou da pipoca, porque o Caderno de Cinema tá acabando.
A gente agradece a você que nos ouviu até aqui e seguimos com a programação experimental da Rádio Paulo Freire. Na verdade, não é mais experimental faz tempo, inclusive. Perdão. Esse programa foi produzido só por estudantes de comunicação da UFPE. Produção minha, João Lucas, e com a minha locução. Nos trabalhos técnicos, Larissa Corrêa, e nas redes sociais, Laís Soares. Na coordenação operacional e supervisão, e nesse depoimento maravilhoso, Catarina Polônio. As músicas do programa são Hear the Noise, de John Dilly and the 41 Players, e Sunrise Drive, de South London Hi-Fi. É muito nome em inglês. Tchau e até o próximo Caderno de Cinema.